Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Retomando aqui a nossa programação pós-almoço. Sei que é sempre aquela preguicinha, né? Depois que a gente almoça, mas a gente promete que a conversa aqui vai ser a conversa da maior qualidade. Bom, meu nome é Ana Cunha, eu sou diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross. E hoje, aqui junto com o Alexandre, vamos mediar aqui esse painel sobre a agenda ESG da mineração. Aqui no palco a gente tem um time de feras representando aqui as mais diversas empresas do setor. O Otton, da Anglo Gold, Bruno da Vale, Rosane, da Samarco, Ivan, da Anglo América, Alexandre, nosso outro mediador IBRAM, Ednei, da Lande, Thiago Largo, Denis, da Falcone, a consultoria que nos assessora nessa discussão nesse programa, Renata, da CBMM e Adriana, da Nexa. A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Como vocês podem ver, o nosso grupo é bem grande e a gente quer tirar o maior proveito aqui das ideias dos nossos convidados. Então, a gente vai ter uma primeira rodada com esse grupo que está aqui à minha direita, onde a gente vai tratar mais dos desafios dessa agenda ESG, considerando não só o Brasil, mas todas essas tendências também internacionais. E, em seguida, a gente tem o nosso grupo aqui à esquerda, que vai trazer um pouco mais de concretude para essa agenda, falando um pouco dos exemplos práticos do programa ESG da mineração do Brasil, que está completando 5 anos, né, que nasceu com a Carta Compromisso, dos 12 compromissos que a gente, como setor, tem com a sociedade. Bom, a gente tem escutado muito falar que o ESG está morrendo, né? A gente teve até essa discussão quando a gente pensou nesse painel, muita gente dizendo, o declínio do ESG, ou como que os mercados ou os investidores já não estão mais olhando para essa temática. E uma coisa que é importante, que a gente quer reforçar muito, é que nomes, siglas, elas vão e vêm, né? Hoje a gente fala ESG, a gente podia tratar esse tema sobre outros tantos diversos nomes, mas eu acho que o mais importante, o que sempre esteve no nosso DNA e o que não passa e não vai passar, por uma questão óbvia, né, que são, acho que, as demandas de uma nova sociedade muito mais conectada com todas as coisas do planeta, é a responsabilidade que as empresas e as instituições têm quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de governança, quando a gente fala sobre fazer as coisas da melhor forma, né? Então, acho que um reforço importante é esse, né? Essa é uma agenda prioritária, é uma agenda que pauta, eu tenho certeza, as reuniões de todos os boards, de todos os executivos dentro das nossas organizações, e não vai ser diferente. Então, para a gente começar aqui, eu queria lançar já um desafio aqui para o Otton, porque desde ontem, e a gente vai ouvir isso também nos próximos dias, a gente tem falado muito sobre minerais estratégicos, e a gente tem começado a entender, eu acho, a falar um pouco, né, Otto, ou muito, sobre o impacto que vem junto com essa agenda quando você está quando você tem uma corrida, né, uma grande corrida por recursos, né, que são muito importantes dentro da nossa agenda, mas que tem uma série de efeitos colaterais quando a gente pensa na chegada de novos empreendimentos nos territórios, como que isso está conectado com a gestão pública daquele lugar, como que os nossos relatórios de impactos, eles de fato identificam impactos que são impactos reais, ou eles ainda são impactos que são impactos restritos, que precisam conversar com outras demandas, né, que já existem naquelas localidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que você vê que a gente tem olhado para isso propositivamente, se a gente está endereçando e enxergando as ferramentas necessárias para que, de fato, quando a gente fala da mineração do futuro ou do presente, mas dessa mineração responsável e sustentável, a gente consiga, sim, olhar para esses recursos, mas olhar para esses recursos de uma maneira onde todo mundo saia ganhando. Bom, primeiro, agradecer a pergunta, né, cumprimentar meus colegas aqui de painel, cumprimentar todo mundo aqui no público. E, né, é uma excelente provocação, Ana. Acho que se a gente ficar aqui 1h15 falando só disso, nós não esgotamos. Mas como nós vamos escutar aqui vários colegas, eu vou tentar julgar alguns pontos que me chamam a atenção na discussão,
quando a gente discute a temática ESG. Só fazendo um comentário inicial primeiro, eu acho que você foi muito precisa sobre a discussão, independente do nome que se dará ao termo ESG ou sustentabilidade, quer dizer, você teve uma construção teórica de transformação dos mundos dos negócios que está muito ligada à mudança da sociedade e o papel das organizações nessa sociedade do século XXI. Independente do termo que a gente vai dar, essa transformação ela não volta para trás. E as expectativas da sociedade sobre qual é o papel das organizações na miríade social... Otto, pera só um minutinho, eu perdi aqui o som. Eu não estou conseguindo te acompanhar. Ela já está trazendo aqui, desculpa. Sem problema. O restante do público acompanha? Muita gente. Obrigado. Podemos ir? Então, a mudança do papel das organizações, ela não volta para trás em termos de transformação. E mesmo quando a gente pega da Carta Compromisso, de 2019 para cá, é interessante a gente perceber como é que alguns temas que eram incipientes se consolidam dentro desse panorama maior de transformação da sociedade. E a própria discussão sobre minerais estratégicos e críticos é um bom exemplo disso. É só a gente ver o quantos painéis citarão ou estão dedicados a esse tema aqui na própria Exposibram. E eu queria falar minha fala aqui sobre 3 aspectos importantes. O primeiro é a gente entender, nesse contexto, a essencialidade ou o propósito das organizações como a linha de base para qualquer perspectiva ESG. Esse é o baseline do qual a gente vai entender as organizações, e eu comento sobre isso daqui a pouquinho. O segundo ponto é sobre a ótica dos stakeholders, riscos e oportunidades da temática ESG frente às organizações. E o terceiro, especificamente, principalmente para nós do mercado de mineração, que são ativos de ciclo de vida muito bem definidos, é permear a discussão de ESG em todas as etapas desse ciclo de vida. Então, especificamente do primeiro ponto, eu acho que é muito importante a gente conectar com o que o Simon Sinek vai chamar do círculo dourado. Começa pelo porquê. O propósito organizacional, quando ele consegue ser percebido pela sociedade como algo essencial e que contribui, isso muda radicalmente a forma como a atividade econômica se sustenta e se legitima. E a gente pode pegar isso para as indústrias e discutir isso, mas isso vale para qualquer setor. Quem é aqui de Belo Horizonte, por exemplo, vai perceber, por exemplo, e aí sem querer advogar para um lado para o outro, né, só analisando o fenômeno, o quanto a Stock Car, que é um evento, teve desafios em termos de legitimar a sua essencialidade enquanto atividade. Então, isso vale para um evento, isso vale para o aeroporto, isso vale para qualquer tipo de atividade. Nós, no mercado de mineração, então, temos um desafio adicional de não só transmitir, mas ser percebidos por nossa essencialidade. Os minerais críticos e estratégicos, acho que eles chegam num momento interessante, porque eles chegam já baseados numa visão de século XXI, em que o discurso de base vem muito conectado com essa discussão. Quando a gente coloca que não existe mudança climática, não existe descarbonização sem a presença dos minerais, é uma justificativa de essencialidade muito forte. Né? Não existe segurança alimentar para 7 bilhões de pessoas no mundo sem os minerais estratégicos. É um outro ponto muito forte de baseline. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, não basta ser essencial, mas como que se chega a essa essência? Porque a essencialidade ela não é uma carta branca para qualquer tipo de impacto ou colocação, ou forma de trabalho. E aí, nesse sentido, entender todos os impactos e benefícios gerados sob a ótica dos stakeholders é fundamental. Concordo com o que você comentou, Ana, assim, sobre a discussão, principalmente no mundo dos negócios, sobre o termo ESG, mas o fato é que a gente ainda coloca que qualquer discussão sobre riscos e oportunidades organizacionais ela está baseada em questões centrais da discussão de ESG. Isso ninguém tira, né? Muitos de vocês devem acompanhar a pesquisa da Ernst Young anual, riscos do setor de mineração e metais. Não só o primeiro ponto é ESG, mas quando a gente pega todo o top 10, vão ter 4, 5, 6 itens intimamente ligados a ESG, como mudança climática, como licença para operar e outros.
E risco é um dos principais fatores de análise, também na perspectiva ou principalmente na perspectiva dos investidores. Então, sim, independente da moda do nome, isso não muda. Agora, ampliando para os demais stakeholders, e vários colegas vão comentar isso sobre ótica de comunidades, anfitriões e de outras perspectivas, o como executamos as atividades sobre uma lógica de diminuição dos impactos, ele é fundamental no sentido de respeito, no sentido de valorização e no sentido de ir além de contribuição genuína com o desenvolvimento local e com outros interesses das partes interessadas envolvidas. E nesse ponto, eu acho que um aspecto importante, né, muitos de vocês devem ter visto, quando a gente olha um estudo da FIENG, divulgado na COP do ano passado, em relação às áreas das mineradoras, segundo o MAP Biomas, nós temos que cada 1 hectare de atividade produtiva são 8 hectares de área preservada. Não é 1, não é 2, são 8 vezes mais preservação. Cada emprego gerado são 19 na cadeia, tanto a jusante quanto a montante na cadeia de valor da atividade econômica. O PIB per capita dos municípios é 72% acima dos demais municípios. Então, há uma contribuição genuína. Agora, como isso também vai ser transferido em termos de percepção, é um ponto, e como que, principalmente quem está chegando agora, entende isso como um baseline para transformarmos e contribuirmos ainda mais. E nesse aspecto, acho que uma discussão também que acho que é bem importante é não cair na armadilha de que benefício gerado possa ser mercantilizado ou trocado por impacto gerado. Não existe uma relação de causa entre as duas coisas. São não é uma balança entre impactos e benefícios. É sim mitigar ao máximo, zerar se possível, impactos e, sim, contribuir, gerar valor compartilhado e realmente contribuir genuinamente com a sociedade. Otto, vou deixar você terminar sua fala na próxima rodada, Perfeito. que assim você tem um pouco mais de tempo para a gente explorar mais esses assuntos que são tão essenciais para a gente. Mas eu queria pegar um gancho no que você falou de essencialidade, né? Acho perfeito esse ponto, né? E acho que o ponto que você trouxe, então, que é assim, a nossa dificuldade de sermos percebidos como essenciais. E aí, nesse sentido, Rosane, vou passar para você, como que você enxerga, e aí olhando para as questões dos próprios territórios, sobre a perspectiva da integração dos negócios no território, né, e a licença social, como alguns vão chamar, ou a integração social, como outros vão falar, você acha que a gente tem acertado nesse tom, né, dessa entrada, dessa conversa, da forma que a gente se conecta com as partes dentro do território, ou não? E quais são os desafios que a gente tem nesse sentido? Obrigada, Ana, pela pergunta. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero dizer que é uma honra, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade estar aqui representando a Samarco para falar de um tema tão importante, tão crucial para o nosso setor e, por que não, para as nossas vidas. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu vou parafrasear a escritora Conceição Evaristo, que por sinal é daqui de BH, quando ela fala que o mundo que a gente vive hoje, ele ao mesmo tempo ele pede pressa, mas ele também pede calma. Colocando isso dentro da lógica de ESG, que é o tema da nossa discussão, como é que eu enxergo isso? A leitura de pressa passa muito por um pragmatismo e uma necessidade que a gente tem de ter ações concretas, né, de ser efetivo e eficiente nesse território que a gente atua. Por outro lado, a calma fala da gente conseguir planejar, da gente conseguir ter visão de longo prazo, da gente conseguir se comprometer com as entregas que a gente vai fazer, que a gente vai desenhando e entregando ali ao longo do tempo, não apenas para dentro, no microcosmos da organização, mas também no macro, quando eu coloco a sociedade, quando eu coloco todos os stakeholders que estão aí, direto ou indiretamente relacionados e interessados na nossa organização. Trazendo isso para dentro da nossa organização, a gente continua aprendendo com o nosso passado, né? Então, eu planejo, eu olho o presente, eu olho o futuro, mas eu também me alimento do passado.
O rompimento da barragem do Fundão, ele é um evento que a gente nunca vai esquecer e que a gente aprende e que a gente ressignifica ele no nosso dia a dia. Isso significa dizer que a reparação, ele é um habilitador do nosso negócio, né? A gente utiliza a reparação como uma das alavancas para a retomada das nossas operações. Aí a gente está, né, prestes a alcançar um nível de 60% da nossa produção. Isso significa dizer também que a gente utiliza de um instrumento muito crucial quando a gente fala de território, quando a gente fala de licença social, que é o diálogo, a comunicação, o entendimento de que recorte social, de que recorte geográfico é esse que nós estamos utilizando e operando. A Samarco, ela tem historicamente, e ela intensifica, né, pós-rompimento e no momento de retomada, um instrumento que a gente chama de PMISE, que ele é um programa de monitoramento dos indicadores socioeconômicos. Tá? Na prática, significa dizer que eu converso sistematicamente, rotineiramente, com as pessoas, né, com aquilo que a gente convencionou chamar de comunidade, né, mas com a sociedade onde eu estou operando, justamente para não apenas entender suas vocações e suas necessidades, mas tentar fazer aquilo que o Otto falou, né, de ressignificar o propósito dessa organização. A gente, graças a Deus, a gente já não está mais naquela fase, né, de entender que a organização, ela existe e funciona para si mesma, né? Mas ela existe geograficamente num território, ela conecta diretamente com a população, com empresários, né, com outros setores, e a provocação que a gente tem quando a gente fala de licença social é exatamente isso, é garantir que essa conexão ela não seja intermitente, mas ela seja um vínculo contínuo, né? E que eu não precise periodicamente estar relembrando, né, ou reiniciando um diálogo e uma conversa, porque eu já faço isso de uma forma contínua. Isso habilita essa organização a atuar nesse território, isso dá chancela, isso dá propósito, né, e a gente começa a trazer legitimidade para várias outras agendas que a indústria da mineração tem, né? Então, quando a gente fala de essencialidade, a provocação que fica na minha leitura é de que vamos enxergar o meu propósito para além do meu negócio, né? Talvez o meu negócio seja o fim, talvez ele seja o objetivo principal, mas será que eu não posso trazer mais luz para os objetivos intermediários que acontecem ali ao longo do meu processo produtivo, ao longo do tempo, envolvendo outras pessoas? Eu particularmente acredito que sim. Eu acredito que podem existir objetivos concomitantes que ajudem a organização na sua dinâmica, né, de empreendedor privado, não tiro lugar nem o mérito disso, mas também que ele é contribuinte sistemático de várias outras iniciativas, de várias outras demandas que estão postas para a sociedade. Aí a gente começa a enxergar a mineração para além do minério, a mineração conectada com outros setores, a mineração de fato se posicionando de uma forma mais estratégica nesse território, e a gente amplia aí essa leitura para Brasil e para mundo. Obrigada. Perfeito, 5 minutos cravados, hein? E acho que você adicionou uma palavra, fazendo essa adição aqui, o Otton começou com essencialidade, né? Você falou sobre legitimidade. E aí, Ivan, como que fica essa história? Se a gente é essencial, ou se a gente se vê essencial, né? Se a gente se enxerga legítimo, a gente também tem acompanhado aí nos últimos anos, através da pesquisa que a gente faz setorialmente, como que é a qualidade do relacionamento com os públicos que a gente se relaciona, que a gente tem uma diferença aí de qualidade de relação, quando a gente olha para as comunidades, para o público em geral, e quando a gente olha especialmente para o poder público, né? O espaço que a gente ainda tem de construção, de se mostrar essencial e legítimo. E acho que isso fica muito claro quando a gente vê a enxurrada de novas regulamentações, de novos projetos de lei, todo esse arcabouço, essa discussão regulatória, legislativa, em cima da mineração necessária, que eu acho que assim, acho que o primeiro ponto
importante para a gente dizer, acho que muito disso nos torna muito mais seguros, né? Acho que a maior parte de toda essa discussão, ela vem mesmo para que essa atividade seja uma atividade mais segura, mas, ao mesmo tempo, existe uma discussão e uma sobreposição de papéis, de regulamentações municipais, estaduais, federais, que se sobrepõem muitas vezes, que muitas vezes gera uma insegurança jurídica ou uma sobretaxação sobre essa atividade, que também precisa ser sustentável financeiramente para que ela seja sustentável em todas as outras dimensões. Você entende que, nesse contexto, existe uma agenda propositiva que pode ser endereçada setorialmente, né? Porque eu vejo que a gente ainda trabalha muito na reação das discussões que chegam, e quais são os desafios a serem endereçados? Obrigado, Ana. Queria primeiramente agradecer a organização do evento pelo convite e parabenizar por esse evento magnífico, cumprimentar meus colegas aqui e o público. Nós estamos falando aqui de ESG, num painel de ESG, e ESG a gente pensa, né, associa com sustentabilidade. E quando a gente pensa em sustentabilidade, acho que as primeiras coisas que vêm à mente, né, são as pessoas, o meio ambiente, e o G de governança ele fica um pouquinho ali de lado, né, e muito olhando assim, as empresas têm que ter uma boa governança. E aí isso me traz um pouco ao que os colegas aqui falaram antes, né? Eu achei muito interessante a Rosane falando assim, a gente tem que ir com pressa, mas tem que ir com calma. Então, assim, eu entendo, né, na cabeça do legislador, dos representantes do poder público, que precisa ser dada uma resposta à sociedade, temos pressa de ter uma resposta à sociedade. Só que, como sempre, as respostas simples para questões complexas nunca endereçam a questão. Então, a gente precisa também ter calma para que essas mudanças elas sejam feitas, né, de uma forma que seja razoável e que possa trazer a sustentabilidade do setor. E a sustentabilidade do setor não passa só, né, por todas as questões que a gente está acostumado, água, biodiversidade, educação, saúde, as comunidades, etc. Ela passa também pela estabilidade da regulação. A gente não pode ter um setor sustentável quando as regras mudam a todo tempo. Nós estamos vendo aí uma enxurrada de ações em todos os níveis, como você bem falou, né? A nível estadual, a nível municipal, a nível federal, muitas vezes tratando dos mesmos temas de forma conflitante. Né? E muitas vezes sem o setor sequer ser ouvido nisso. E aí traz ao que o Otton estava mencionando, que o setor não mostrou ainda a sua essencialidade. Porque quando isso é reconhecido, ele é chamado à mesa de discussões, ele é chamado para participar das decisões que afetam a sustentabilidade como um todo, sem serem ouvidos. Eu não quero esgotar aqui todas as iniciativas que estão em andamento, porque a gente podia ficar um painel inteiro debatendo sobre elas, né? Mas gostaria de destacar algumas. Né? Todo mundo está vendo o imposto seletivo sendo discutido, né? Todas as questões que a gente está vendo de garantias financeiras, os fundos para financiamento de infraestrutura, as taxas de fiscalização, as mudanças de alíquotas, regras, né, sobre os planos de atingidos por barragens, por exemplo, né, trazem aquela determinação que precisamos reassentar todas as comunidades que estão a jusante da barragem. Ótimo, nós já estamos fazendo isso lá na Anglo-América desde 2017, oferecendo para as pessoas que querem ser reassentadas. Agora, o que a gente ouve de algumas delas é assim, olha, nós estamos tranquilos com a barragem de vocês, eu não quero sair daqui, do lugar onde eu vivo. Eu quero ficar aqui. Ah, mas se você ficar, não posso altear. Então, como é que fica isso? Se uma pessoa decidir não sair, todo o setor, dezenas de milhares de empregos ficam em xeque.
Então, são contradições que a legislação traz sem mecanismos para resolver. Né? Então, o setor, né, ainda não conseguiu mostrar sua essencialidade, não conseguiu ainda nem sempre ter um lugar à mesa nesses debates, e a sustentabilidade fica ameaçada por conta da imprevisibilidade para os investimentos, que são de longuíssimo prazo. Né? A gente tem pressa para investir, mas tem que ter calma para recolher os benefícios desses investimentos. Né? Então, acho importante um evento como esse, em que a gente traz os legisladores, traz a sociedade, traz todas as partes interessadas, para que a gente possa discutir de uma forma aberta qual a melhor maneira de a gente, com pressa, endereçar as questões que são urgentes e, com calma, preparar o futuro, permitir um futuro sustentável de um setor que tanto benefício traz para a sociedade. É um grande desafio, né? Porque a gente está falando de imprevisibilidade, como você bem colocou, ao mesmo tempo que não tem outro caminho de endereçar essa questão se não for através da convergência e do fazer junto, né? Das discussões conjuntas e acho que da convergência como ponto assim, onde que a gente converge sobre os mesmos aspectos, os mesmos interesses, independente de que lado a gente está sentado, para que isso, para que, como diz o Bruno, e aí eu vou passar para ele, a gente construa essa mineração do futuro, né, Bruno? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa percepção ou essa reflexão filosófica. A gente falou aqui de coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, dificuldades que estão postas, mas que impactam exatamente essa mineração que está em construção. Conta um pouquinho para a gente esse trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Né? Um prazer estar com os panelistas aqui. Muito boa tarde para todos vocês. Eu acredito muito, né, e nós da Vale acreditamos que a mineração do futuro é uma mineração que vai ser desejada de fato, né, por todos. Nós, infelizmente, ainda, né, temos que reconhecer, em linha com as tragédias que vivemos e muitos outros fatores, que muitas vezes não somos desejados. Né? E parte disso é o desenho do que vai ser, de fato, a mineração do futuro. Né? Nós acreditamos que a mina do futuro é uma mina hiperconectada, né, real, né, os dados o tempo inteiro fluindo e nos ajudando no processo de decisão. É uma mina autônoma, mas ao mesmo tempo com um workforce, uma força de trabalho do futuro, altamente qualificada. É uma mina minimamente invasiva. Né, esse é um dos pilares do nosso desenho de mina do futuro, onde de fato a gente tem que buscar cada vez mais reduzir o nosso impacto, né, a área impactada pela mineração. Então vai toda uma linha de novos métodos de lavra, melhores métodos de pesquisa mineral, né, tudo isso super importante. Temos uma questão, né, que defendemos do triplo zero. Né? O que é o triplo zero? É o zero estéreo, zero rejeito, né, zero carbono. É fácil desenhar uma mina com o triplo zero? Não é fácil. Né? E nós não falamos que não vai ter estéreo na mineração, ele vai existir. Agora, nossa obrigação como setor é buscar um uso para esse estéreo. Seja para produzir, né, areia, seja produzir um fertilizante a partir, por exemplo, de uma máfica lá em Carajás. Né, a gente tem que buscar uso para o estéreo da mineração. Seja para fazer o fechamento progressivo, né, que é tão importante para o setor. A gente, ao mesmo tempo que abre uma mina, a gente fecha minas. E esse fechamento, muitas vezes deixado para a última hora, né, ele tem um custo muito, muito grande. Então, quanto mais a gente planeja esse fechamento, por exemplo, o projeto Apolo, né, um projeto que temos um desenho, né, muito mais disruptivo do que fizemos antes, nós temos que planejar esse fechamento, né, de forma progressiva e fazermos de forma progressiva. Né. E quando falamos do zero rejeito, né, a gente passa por desenho de plantas que gerem muito menos rejeito, um processo muito mais eficiente, e também pelo uso do rejeito. Né, o uso do rejeito é essencial, né, seja para gerar, por exemplo, um cimento, né, verde, seja para a gente gerar areia, né, seja para a gente reutilizar isso.
E aí casa muito o tema de mineração circular, né, que é uma pauta que, de fato, o setor precisa. Né? Temos duas circularidades. Isso é super importante diferenciar. Mas a gente fala, vamos ser circular. Todo mundo imagina a circularidade de produto, que é o quê? Pegar uma geladeira, reciclar aquela geladeira. Essa é uma circularidade super importante. Mas nós, como setor, temos uma antes, que é a de processo. É o melhor uso dos nossos recursos. É a reutilização, por exemplo, de barras de rejeito que nós geramos ao longo dos anos. Né? Então, isso é super importante. E tudo isso, para fechar o nosso desenho de mina do futuro, é compartilhando valor com a sociedade. Se nós não conseguirmos fazer esse compartilhamento genuíno, né, é difícil a gente ter um desenho de mineração do futuro que, de fato, né, recebamos um tapete vermelho para entrar numa comunidade. Então, isso tem que ocorrer. E aí eu posso dar exemplos. Né, a gente fez recentemente, né, um projeto para utilização de garrafas PET para supressor, né, de poeira, isso com mais de 600 catadores hoje envolvidos no ciclo, né, e claro que isso, né, a comunidade nos recebe de uma forma muito mais aberta. Né? Então, a mineração do futuro passa por tudo isso. E é importante a gente ter esse desenho, porque muitas vezes a inovação nas companhias, a gente faz uma inovação da base para o topo. E não tenho nada contra isso. Inclusive, na Vale, no ano passado, fizemos 370 mil kaizens, né, que deu 7 projetos de melhoria por funcionário. Mas aqueles projetos, muitas vezes, não nos direcionam para essa visão de futuro. Vou dar um exemplo. A gente estava com uma dezena de projetos de abatedores de neblina. Né? Bom, se a gente acredita que a mina vai ser autônoma, por que eu vou bater neblina? Então, esse tipo de projeto, muitas vezes, não nos leva, como setor, à mineração do futuro. Então, por isso que é importante ter a visão, alinhar a companhia como um todo ao redor dessa visão, e com isso, né, essa visão vai ser uma visão de mineração do futuro que não vai ser nossa. Ela vai ser da comunidade, dos governos, né, e nós aqui como pares no setor, não somos competidores, somos pares, a gente vai ter de fato essa mineração que todo mundo queira, né, que ela esteja na comunidade, esteja no seu país, no seu estado, no seu município. É isso, Ana. É muito. Eu fiquei ouvindo você falar aqui, pensando, né, nesse futuro. Será que nós estamos trabalhando orientados para ter todos os recursos humanos e materiais para esse futuro, né? Eu vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho disso depois na segunda rodada. Onde que está a centralidade e o ser humano no centro disso tudo, né? Como é que a gente está vendo tudo isso quando a gente olha para esse futuro? Mas antes disso, eu vou passar aqui para o grupo 2. Alexandre, passar a bola para você, para a gente ouvir um pouco também aqui dos cases interessantes que os nossos colegas têm para compartilhar. E lembrar todo mundo, gente, pode fazer perguntas sem medo. A gente está recebendo aqui, eu tô fazendo o controle das perguntas que estão chegando. Só vocês colocarem a câmera do celular aqui nesse QR Code aqui dos painéis e mandar uma perguntinha aqui para a gente, o que vocês quiserem saber. Alexandre, bola com você. Obrigado, Ana. Boa tarde a todas e a todos. Nós vamos, nesse bloco aqui, com a minha turma à esquerda, nós vamos falar um pouquinho mais do programa do ISD da mineração. Não é o programa do IBRAM, é o programa da mineração brasileira, né, o ISD da mineração brasileira. E já de antemão gostaria de cumprimentar todos, né, os painelistas aqui, e agradecer muito o trabalho que vem sendo desenvolvido. Né? Para quem não sabe, nós temos 12 grupos de trabalho dentro do ISD da mineração. Cada grupo de trabalho é coordenado por uma empresa mineradora. Né? Então, agradeço muito os coordenadores das suas empresas que estão conosco. Um trabalho incansável que a gente já vai para 5 anos completando o ISD da mineração. Né? E também agradecer muito a Falcone por esse trabalho, essa consultoria que tem nos prestado junto com esse programa já há quase 4 anos, né, Denis? E a gente vem discutindo, né, Denis, que a questão do ISD dentro do IBRAM, pela importância que seja o nome, né, Ana, que a gente coloca ISD, mas as ações necessárias para a gente demonstrar o que o setor vem fazendo, é um dos pilares do nosso. Nós temos 5 pilares no nosso planejamento estratégico do IBRAM. Um dos pilares é o ISD da mineração. Está o nosso vice-presidente aqui, Fernando Azevedo, que toca muito bem esse trabalho junto conosco
dentro do IBRAM, pela importância que é o significado, né, do ESG para a gente. E, trocando a ideia com o Denis, nós percebemos que 80%, 90% das nossas atividades no IBRAM é ESG, é voltado ao ESG. E eu vou te falar mais, Denis, eu acho que quase 100% das nossas atividades é voltado ao ESG, né? E fico satisfeito que esse trabalho vem sendo percebido pelas outras mineradoras que não estão diretamente ligadas ao IBRAM, né, e que têm colocado isso aí como guias, né, práticos, né, e recomendações para seguir essa agenda. Então, eu gostaria de agradecer a presença, né, do meu grupo que está aqui à esquerda e passar a bola para o Denis, né? O Denis é o nosso sócio-diretor de mineração e metais da Falcone e vai falar um pouquinho, né, do balanço dos 5 anos do ESG, né, e principalmente a questão do assessment, né, de materialidade, né, de gestão do ESG. Por favor, Denis. Perfeito, boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui novamente para a gente falar desse programa do ESG Mineração do Brasil, né? Esses 5 anos, como bem o Alexandre destacou, vocês avançaram, né, como setor bastante nesse programa, né? O primeiro ano de 2019 foram criados os compromissos, né, que estão dentro dos 12 temas estratégicos para o setor. Dentro desses compromissos foram criados esses grupos de trabalho que trabalham com as ações diversas, trocas de experiência e tudo mais. Quando nós nos juntamos em 2021, o desafio era, primeiramente, tracionar o programa de uma maneira mais forte, né? E tracionar significava 2 coisas, né? Um programa ESG setorial, que inclusive é um programa protagonista em termos de setor, né? A gente não vê outros setores tocando um programa no nível do setor, né? Nessa visão de guarda-chuva. Ele precisava de ter métricas, né? Metas para essas métricas e ações, né? Então, eu vou falar rapidamente como é que a gente, juntos, né, evoluiu e como é que vocês, como setor, evoluíram bem nesses 2 temas. O primeiro ponto, né, quando eu falo das métricas, a gente tinha, quando olhava informações de ESG sobre o setor mineral, a gente não via muita coisa nas fontes abertas, né, e nem nas fechadas, mais difícil achar. Nós estabelecemos os indicadores, então no primeiro ano nós conseguimos estabelecer cerca de 16 indicadores para 8 dos grupos, né? E essa agenda avançou muito bem. Para vocês terem ideia, para a apuração de 2023, nós já temos 26 indicadores, né? Todos eles sendo coletados pelas empresas. Nós começamos com 20 e poucas empresas por aí coletando em 2021, já são mais de 40 coletando informações. Então, a gente tem uma transparência muito boa sobre as métricas. Pode melhorar colocando mais indicadores? Pode, mas isso tem avançado muito a contento, né? Então, nós temos gerado um princípio importantíssimo para o ESG, que é gerar transparência, né, para a sociedade, para todo mundo poder acompanhar. Agora, quando a gente coloca as métricas e estabelecemos as metas, a maior parte delas são para 2030, né? 2030. E elas estão escalonadas ano a ano. E a gente acompanha, todo ano, um trabalho assim, fortíssimo é acompanhar esses resultados. Nós estamos acompanhando e todo ano de 2021 para agora tem melhorado bastante o resultado quando a gente olha todos esses indicadores. A gente melhora 60%, 70% das metas, elas melhoram em relação ao ano anterior. Isso é muito bom. Agora, quando a gente bate o valor da meta do ano, o valor de 2023, o valor que tinha que dar em 2023, para o valor realizado pelo setor, o ponto de atenção é que somente 35% dos indicadores batem. O que significa isso? Nós estamos evoluindo como setor, nós estamos evoluindo nos resultados, mas tem um ponto de atenção. Se a gente não está batendo a meta ano após ano, ano a ano, de cada um dos indicadores, pode ser que tenha um risco aí para 2030. Então, a recomendação aqui é que a gente acelere bem essas ações, né? Mas, de forma assim, bárbara, nós estamos gerando essa transparência aí juntos, né? Vocês têm feito aí como setor um trabalho muito importante.
Agora, quando eu falo das ações, né, as ações a gente tem contado muito com as ações das próprias empresas, né, e com o negócio que é a troca de práticas que existe nesse grupo, nos grupos. Os grupos trocam práticas, né, eles compartilham práticas, eles criam guias. Eu quero destacar aqui 8 guias criados nesses 5 anos. Isso é muito bom, né? É o guia de segurança de processo, de diversidade e inclusão, de relacionamento com a comunidade, de inovação, de água, de energia, de resíduos. Então, nós temos aí 8 guias gerados, muito compartilhamento de prática, muitos fóruns e eventos para discutir isso aqui. Isso é muito bom, né? Então, a gente checa que os grupos têm compartilhado práticas, podem aprimorar, mas já têm compartilhado práticas. E nós, de 2 anos atrás, começamos a fazer o assessment das empresas, aí não no nível do setor, no nível das empresas, e obviamente nós consolidamos para o setor, para que a gente possa ver como as empresas estão executando as práticas de gestão do ESG. Porque essas práticas é que levam a resultados, né, gente? Então, esse assessment dá algumas coisas interessantes, né? Alguns resultados interessantes que a gente tem aqui. Quando eu separo ele por governança, estratégico, tático e operacional, vejam, a maior parte das empresas de vocês tem uma boa governança. Tem ali conselho, comitê, tem metas, tem estratégias que levam em conta o ESG, né? Vocês têm compliance, né? O compliance é muito forte no segmento. As metas são estabelecidas, muitas metas de ESG. Na gestão, vocês tomam decisão como setor baseada em ESG, isso já é nítido no assessment, né? E tem trabalhado muito forte na padronização e no treinamento na execução operacional. Agora, onde que estão as oportunidades, né? Apesar de fazerem uma boa gestão de risco, o setor, e esse foi um self-assessment feito por vocês mesmos, né? O setor ainda percebe que pode gerenciar melhor as ações vindas para a mitigação dos riscos, para combate aos riscos. Ao mesmo tempo, ainda, apesar de já terem metas na remuneração variável, né, ter um peso ali sobre a remuneração dos executivos, isso ainda é intermediário. Cerca de metade das empresas ainda não fazem. E esses indicadores podem ser ainda melhor desdobrados. E como último ponto, né, uma sustentação de resultado é ainda uma oportunidade de melhoria. Então esse aí é que é um pouco da visão global que a gente tem do programa ESG, né? Vocês têm evoluído aí como setor e nós juntos aí nos últimos 5 anos, né? Tem mais para avançar, nós estamos animados com os próximos 5 anos e convidamos todos a vocês sempre a participarem do nosso programa. Muito obrigado, Denis. Eu gostaria agora de passar um pouco aqui da experiência, né, das empresas e empresas que coordenam alguns grupos especificamente. Estou aqui ao meu lado com Ednei Maia, é o diretor-presidente da Lund Mining e vice-presidente do nosso conselho, do IBRAM. A Lund está responsável pelo GT3, Saúde e Segurança Operacional, com o coordenador Marcos Lewin, diretor de sustentabilidade. Ednei, quando a gente avalia, né, os indicadores, né, da saúde e segurança ocupacional, nós podemos notar que o setor ainda possui muitas oportunidades de melhoria, né? Como vocês estão atuando, né, no seu dia a dia, de forma a influenciar positivamente, né, esses padrões, seja na empresa ou seja no setor? Obrigado, Alexandre. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos, ao público que está aqui prestigiando o nosso painel. Uma saudação aos nossos colegas aqui desse painel extremamente relevante. Quando a gente fala de ESG e fala especificamente do social, na maioria das vezes nós temos a tendência de olhar para fora das nossas organizações, olhar para as comunidades, olhar para o nosso entorno. Mas tem um pilar extremamente relevante que nós precisamos cuidar e zelar muito bem, que é olhar para dentro, olhar para as pessoas que estão trabalhando conosco no dia a dia, sejam eles empregados próprios, sejam eles
terceiros, sejam eles consultores. Nós temos um dever, uma obrigação e uma responsabilidade muito grande com com a nossa força de trabalho, que garantir que todos possam voltar para casa no final de um dia, no final de cada turno, vivos e saudáveis. Então, esse grupo de trabalho, que é o grupo de saúde e segurança ocupacional, ele tem uma missão muito nobre, que é garantir que as pessoas que venham trabalhar conosco todos os dias voltem para suas casas. Bem, né? Uma missão muito nobre. E nós temos uma jornada muito grande, né? Como parte das iniciativas que nós, como IBRAM, como setor, identificamos e estamos implementando. Nós identificamos, a priori, 13 riscos críticos que podem levar a uma fatalidade na nossa indústria. Esses riscos, para citar alguns aqui, trabalho em altura, espaço confinado, que mais? Trabalho com águas, né? Tem toda a parte de energia, bloqueio de energia. Cada um desses riscos tem um procedimento, uma definição de padrões mínimos necessários para que essas atividades correlatas possam ser realizadas de forma segura. Mas a jornada é longa. Só trazer alguns dados aqui, Alexandre, que são importantes para ilustrar o nosso desafio. Quando a gente olha para as estatísticas de fatalidade na indústria de mineração no Brasil, primeiro que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar números que são confiáveis. A gente encontra dados falando entre 20 e 30. Entre 20 e 30 é uma diferença de 10 vidas. É uma diferença de 10 vidas. Quando a gente olha para a mineração nos Estados Unidos, você tem a MSA-HA, que traz dados confiáveis. Lá você olha, lá é 27, é 21, é 19, dados precisos. Se a gente vai para a mineração na Austrália, da mesma forma. Nós, Brasil, América Latina, nós não temos esses dados confiáveis. Então, a nossa jornada, primeiro, é ter essas informações para que, a partir delas, nós possamos aprender. Quais são as lições aprendidas com esses eventos? E nós ainda temos uma dificuldade de compartilhar essas lições aprendidas. Não só das fatalidades, mas também dos eventos que geram lesões graves ou até incapacitantes. Qual que é a missão do Grupo 3? É garantir que lá em 2030 nós não tenhamos mais fatalidades na mineração, nós não tenhamos mais lesões graves que possam gerar uma incapacidade, por exemplo. Isso não significa que nós não estamos atentos a lesões menores. A gente observa que as taxas de frequência de acidente, elas vêm reduzindo ano após ano. Isso a gente precisa reconhecer o grande esforço que nós do setor temos feito nesse sentido. Mas, infelizmente, nós ainda continuamos permitindo que pessoas venham trabalhar conosco e não voltem para suas casas, ou voltem dentro de um caixão, né? De 20 a 30 todos os anos. Então, para os anos de 2023, foram priorizados, né, Denis, quatro protocolos iniciais, que é bloqueio de energia, içamento de carga, operação de equipamentos móveis e trabalho em altura. Então, nós temos, até o final desse ano, como objetivo de termos esses protocolos, desses riscos implementados na grande maioria das nossas associadas. E pensando-se no futuro, meta 2030, as empresas grandes se comprometeram até 2026, até 2025, implementar 100% dos protocolos. As empresas médias até o final de 2026 e as pequenas até final de 2027. A Ana já está me sinalizando aqui o time. Eu não vou me alongar muito, mas só deixando uma mensagem que é uma longa jornada, mas é uma das jornadas mais nobres que nós temos dentro do aspecto de ESG, que é cuidar das pessoas que estão conosco no dia a dia.
Ok, muito obrigado, Ednei. Agora passando para a Nexa, com a Adriana. Né? A Nexa ela é responsável pelo GT7, né, o Grupo de Trabalho 7. Quem é o coordenador é o Guilherme Freitas. Né? De acordo com a coleta de dados, né, no nosso programa ISD, né, Adriana, o setor vem reduzindo o uso de água e consumo de energia na produção. Quais são as principais práticas que estão sendo conduzidas hoje para a melhoria de eficiência do uso de recursos naturais e como o setor vem incorporando a inovação nessas práticas? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, pelo painel. Acho que será uma discussão muito rica em volta desse tema tão latente que é o ESG. Em relação ao grupo sobre água, acho que o principal ponto aqui é que a água é um recurso natural, obviamente, e de extrema importância, essencial para o nosso setor, mas, sobretudo, para a sociedade. Então, como tal, a gente precisa preservá-lo, precisamos consumi-lo de forma consciente dentro dos nossos processos industriais. Dentro do grupo de trabalho, grandes discussões acontecem, obviamente muito focado na meta, né? Tem uma meta de longo prazo focada em 2030, que é a redução de 10% de consumo específico. E, segundo, dentro dessa frente, várias iniciativas têm sido conversadas, trocadas, projetos têm sido amplamente discutidos, mas, assim, acho que a mensagem inicial, e eu acho que o importante, é ter medições confiáveis nas nossas indústrias, né? A partir de dados confiáveis, você passa a ter um planejamento mais efetivo de projetos que podem ter eficiência comprovada e, obviamente, entender onde estão os gargalos dentro da nossa indústria, né? Então, assim, dentro dos projetos que são discutidos e avaliados, acho que há questões importantes relacionadas ao processo da mineração em si, então, processos de filtragem. O colega comentou sobre circularidade de processos, certamente a água se encaixa nessa questão. Projetos voltados para a recirculação da água, para o reuso, certamente isso faz com que a redução aconteça ao longo dos anos, e muito vinculadas a esse perfil de projetos está a inovação, sem dúvida, né? A inovação, ela nos ajuda a entender quais são aqueles projetos que são mais adequados à nossa indústria, aos nossos processos, aos diferentes métodos de produção que existem na mineração e dentro dos seus contextos, e acho que esse é um ponto importante que tem que ser considerado nas avaliações. Obviamente, os investimentos, eles são desafiadores em alguns casos, eles têm que ser levados em consideração. Existem formas de capitanear isso, de capturar essas oportunidades. É importante colocar que a tecnologia não necessariamente está na nossa indústria, né? A tecnologia, muitas vezes, está em parceiros, em startups, em outras empresas que detêm alguns estudos, algumas frentes de trabalho nesse sentido. E acho que uma questão importante que deve ser discutida e que deve ser aprimorada é como trazer essas parcerias para que a gente consiga fomentar as discussões em relação à água, né? O consumo de água, certamente, ele terá cada vez mais força, né? A partir do momento que é um recurso natural, onde uma série de discussões vem sido trabalhadas no sentido de redução, de recirculação, reuso, processos na mineração relacionados a processos de filtragem, enfim. Tem uma série de questões aqui que a gente elabora, que a gente discute no grupo, e como comentaram aqui também, acho que as trocas são essenciais nesse momento de entender onde pode se aplicar, como pode se aplicar, e trazer experiências de outras indústrias até. Por que não? Por que não aplicar aqui? Por que não refletir outras experiências que foram vitoriosas e outras que não foram, muitas vezes também, nos trazem como aprendizado. Então, acho que focado na meta, novamente, aqui de redução de 10% de consumo específico, acho que é um bom posicionamento do setor em relação ao compromisso que a gente tem que ter com esse recurso natural. Perfeito, Adriana. Muito bom e parabéns pelo trabalho que vem sendo feito lá pela Nexa. A gente sabe que a questão da água é muito importante, né? Vou passar, então, agora para a Renata. Renata, ela é diretora jurídica e ISD, Relações Institucionais da CBMM. A CBMM, ela coordena o grupo GT2, que é o de barragens, né, com Marcos Lemos, mas ela vai abordar aqui algumas questões sobre relacionamento com a comunidade, né, Renata? Como que a CBMM vem atuando, né, a sua relação aí com a comunidade local, sua estratégia do ISD, né, e quais são as iniciativas que vem adotando para promover o desenvolvimento, né, da comunidade local, lá em Araxá.
Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite de participar desse painel. Parabéns pela organização do evento. A CBMM faz 70 anos o ano que vem. E a gente, desde a fundação, desde a origem da companhia, ela foi fundada com base em 2 pilares. Um deles é a tecnologia. Então, desde a origem, a CBMM desenvolveu não só a tecnologia de processamento e industrialização do minério de nióbio, mas também a tecnologia de aplicação desses produtos. Isso faz parte do nosso DNA até os dias de hoje, e a gente tem uma série de desenvolvimentos de tecnologia nesse período todo. Mais recentemente, a gente desenvolveu óxidos de nióbio para uma bateria ultra rápida, são menos de 10 minutos para carregar. A gente vai falar até um pouquinho sobre ela hoje mais tarde. E o outro pilar que está presente desde a origem da nossa companhia é a sustentabilidade. A Ana falou que as siglas vão e vêm. Então, a gente começou a sustentabilidade quando não existia nem as siglas. Então, a gente começou lá atrás e muitas das práticas que a gente adota até hoje são práticas que datam da década de 80 e que a gente mantém essas práticas até os dias de hoje. Um exemplo é o nosso Centro de Desenvolvimento Ambiental, que a gente faz a preservação da fauna e da flora da região. E a gente vem cada vez mais aprimorando e verificando como é que a gente pode adicionar mais valor à sociedade, né? Toda vez que a gente fala sobre ESG, sustentabilidade, a gente sempre tem que pensar na empresa com a sua função social, como que ela se conecta com a sociedade, como que ela se conecta com a comunidade, como que ela traz mais valor para todos os stakeholders. Quando a gente fala em relação com a comunidade, eu vou fazer 3 recortes aqui, embora a gente pudesse falar longamente, fazer quantos recortes fossem possíveis, mas como a gente tem 5 minutos, vou fazer 3 recortes. O primeiro é o nosso olhar para os fornecedores. Então, a gente sempre privilegia fornecedores locais. 52% dos nossos... Nós somos uma empresa mineira, com muito orgulho, e 52% dos nossos fornecedores, eles são de Minas Gerais, 13% de Araxá. E a gente fica muito feliz quando a gente vê o desenvolvimento dos nossos fornecedores, que muitas vezes começaram a prestar serviços lá atrás para a gente, e hoje eles já prestam serviços para várias grandes empresas, e teve um processo de aprendizado e de troca muito intenso. E isso traz muito valor para a comunidade, para a sociedade em que a gente está inserido. O outro recorte que eu vou fazer, também relacionado aos fornecedores, é um programa que a gente lançou recentemente, que é o programa de fornecimento responsável, chama Fornecedores Responsáveis. O que a gente quis fazer nesse programa? A gente quis medir a maturidade ESG dos nossos fornecedores. E com essa análise, a gente percebeu que a gente precisava investir muito em capacitação. A gente precisava investir muito em treinamento. E aí a gente fala em todos os indicadores. Eu estou aqui do lado da Falcone, a gente mediu muito indicadores. Então, a gente olhou tanto indicador de meio ambiente, quanto de social, quanto de governança, e a gente viu o quanto que era importante a gente ajudar esses fornecedores e capacitar sem julgamento, mas para que a gente crie, de fato, um círculo virtuoso e que a gente expanda as melhores práticas que a gente tem dentro da companhia para os nossos fornecedores também. E aí, nesse processo, a gente aprende demais, né? A gente, com muita humildade, a gente também aprende nesse processo. Um outro aspecto que também a gente estava falando muito sobre trocas, né? De como esses grupos de trabalho são ricos para que a gente faça trocas de experiências entre as nossas empresas. E aí, numa dessas trocas com os nossos colegas da Anglo Gold, a gente viu um programa muito bonito que eles faziam de fomento ao empreendedorismo e falou, bom, por que a gente não faz um programa como esse? E aí, esse programa, ele é voltado para muito pequenos empreendimentos e algumas vezes até ideias. E é um processo que a gente começou esse ano e a gente pretende expandir por muitos e muitos anos, porque foi muito bem sucedido. O programa chama Vai Que Dá Araxá. Esse programa é, de fato, para que a gente apoie os pequenos empreendimentos e faça os apoie em capacitação, treinamento. Essa é a parte mais importante. Tem um aporte financeiro que a gente oferece, mas
de tudo que a gente vem ouvindo e aprendendo também nesse programa que é novo na nossa companhia. A gente tem uns que datam da década de 80, mas a gente não fica naquela posição de, não, já temos os programas. Não, a gente sempre vai avaliar e vai buscar o que mais a gente pode fazer, como mais a gente pode contribuir e o que mais a gente pode aprender com os nossos colegas e aplicar aqui, acho que, experiências bem-sucedidas do setor e, por que não, também de outros setores. E nesse programa, o que eles têm dito para a gente é que o mais importante é como que a gente está ensinando, como que a gente está ajudando, e às vezes com coisas que são simples, né? Para a gente, que já tem um tamanho grande, mas para eles é de fato um apoio muito significativo. E isso a gente vai gerando renda, a gente vai gerando desenvolvimento sustentável, a gente vai fazendo de fato esse retorno para a sociedade que a gente sabe que é a nossa responsabilidade, é nosso dever e a gente fica muito feliz de fazer. Quando a gente fala em relação com comunidade, a gente fala em transparência, a gente fala em escuta. Então, você mencionou que a CBMM é responsável pelo grupo de barragens, a gente sempre aplica nas nossas barragens as melhores práticas, a gente já está olhando quais são as práticas que vão ser as melhores do futuro. A gente tem várias parcerias, incluindo com a Colorado School of Mine, para avaliar quais são as melhores práticas, e a gente tem uma relação de muito transparência com a comunidade. Então, a gente abre as portas da nossa planta, a gente tem um programa Portas Abertas, a gente conversa muito com a comunidade, a gente tem uma relação de muita confiança. E por isso, além disso, passa-se também, acho que um programa de investimento social que também é muito longevo. A gente acredita que é importante a gente desenvolver e apoiar a comunidade a se tornar autossustentável, a desenvolver, mas a gente entende também que a gente precisa contribuir com algumas frentes, e o nosso pilar, ele é o pilar da educação, do esporte, da cultura. A gente tem a prioridade em crianças e adolescentes, e o nosso foco é Araxá, em Minas Gerais. Então, a gente tem uma política de responsabilidade social, a gente tem uma comissão de investimentos, a gente presta muita atenção na governança de todo esse programa de responsabilidade social. E, com isso, a gente conseguiu impactar 811 mil pessoas beneficiadas diretamente só em 2023, 39 milhões em projetos incentivados e não incentivados. E, como eu disse, isso é um pedaço do que a gente faz e de como a gente interage com a comunidade. Por fim, não dá para a gente falar em ESG se a gente não olha para os nossos colaboradores, e a CBMM tem um programa desde sempre, eu acho que é um dos mais belos programas que a CBMM tem, que é um programa de educação. A CBMM acredita que só com a educação a gente muda o mundo. Acho que nós também acreditamos com isso, né? E a CBMM tem um programa de educação para todos os filhos de funcionários. Ela subsidia 80% da escola dos filhos dos funcionários, desde a creche, né, até a faculdade. E a gente tem uns exemplos, de fato, de arrepiar, que são lindos. Então, vários filhos, né, a gente está na terceira, quarta geração já de filhos de funcionários. Às vezes, alguns funcionários, né, que não tiveram a oportunidade lá atrás de estudar, e os filhos deles muitas vezes voltam como médicos, engenheiros, advogados. Não precisa ter nenhuma correlação com a nossa atividade. Então, é de fato algo que a gente faz para a sociedade, a gente faz porque a gente acredita na educação, assim como um dos pilares dos nossos investimentos sociais é a educação. Então, a gente acredita que com isso a gente vai estar impactando, a gente vai impactar e gerar valor, não só para a nossa comunidade, para o nosso entorno, mas eu acho que para toda a sociedade brasileira, e a gente tem muito orgulho também desse programa. Então, acho que é isso que eu queria comentar. Okay. Obrigada. Obrigado, Renata. Agora eu passo a palavra para o Tiago Maurício, que é o gerente-geral de sustentabilidade da Largo. Né, o Tiago, ele coordena o GT de desenvolvimento territorial do ISD, da mineração do Brasil. E como você tem, né, percebido lá, Tiago, né, como que está sendo desenvolvido isso na prática, né, no desenvolvimento dos territórios? Quais são as principais ações do grupo, né, nesse ano de 2024? Né, e se puder passar aí alguns exemplos práticos aí que possam ser que são compartilhados dentro do GT. Ainda não. Agora sim. Sim.
Beleza. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, dividir esse painel com ilustres colegas e panelistas. Bom, falar sobre o desenvolvimento local, né, e futuro dos territórios no GT07 é falar sobre mineração responsável. E mineração responsável, ela é essencial, né, para transformar o setor mineral em um motor do desenvolvimento sustentável, né, que respeita a vida, a gente nem comentou bem aqui sobre a vida, a segurança, né, a segurança dos trabalhadores, sobre transparência, sobre os direitos das comunidades anfitriãs, né, e sobre fomentar a transparência e a questão do desenvolvimento socioeconômico dos municípios onde a mineração atua, né. E é nesse gancho que eu falo que o Grupo Técnico de Desenvolvimento Local e Futuro dos Territórios, ele vem atuando, principalmente nesse ano, com algumas ações específicas para desenvolver metas e métricas, né, que o Denis comentou aqui agora há pouco, para, por exemplo, trazermos metas de contratação local, respeitando as fases do empreendimento, né, e a vida útil. Com isso, a gente vai ter uma evolução na contratação de mão de obra local e na inserção social das pessoas também. Tá? Um outro exemplo são um curso que está sendo elaborado, né, em parceria com a Unibran para a questão de gestão pública. Então, formação de agentes públicos, levando em conta principalmente 2 pilares: gestão orçamentária e diversificação econômica. E esse curso, a nossa meta dentro do grupo técnico, Alexandre, é que em 2025 a gente já tenha a primeira formação, que vai estar disponível para todas as mineradoras e para todos os municípios minerados. E tendo foco também com a questão das necessidades dos agentes públicos que vão iniciar agora, em 2025. Então, quais são as principais necessidades dos agentes públicos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano? Então, essa formação ela está sendo desenvolvida em parceria com a Unibran e em breve, né, vai estar disponível para a primeira formação já em 2025. Um outro exemplo que a gente tem discutido muito no grupo é a questão das parcerias multissetoriais. A Renata falou tão bem a questão lá de Minas, né, com desenvolvimento entre mineração, governos locais, sociedade civil e algumas comunidades carentes. E aí eu vou trazer um exemplo aqui sobre uma comunidade carente, de mulheres carentes do interior da Bahia, aonde foi desenvolvido, junto com a parceria com a mineradora, a vocação daquelas mulheres. E hoje elas têm uma empresa que fabricam sabão, sabonetes e detergentes com a mesma qualidade dos detergentes que a gente compra aqui em BH. E que em breve vai estar disponível no município, no estado e no país. Então isso é diversificação econômica, na prática, Alexandre, né? Isso é inclusão social. E é muito do que a gente fomenta lá no grupo durante as nossas reuniões. Tá? Bom, para concluir aqui, que meu tempo também já está curto, né? Eu entendo que as ações que a gente tem endereçado no grupo, elas estão muito alinhadas com o que a gente entende como mineração responsável, como transparência, né, e aliadas com os ODS da ONU. Perfeito. Muito obrigado, Tiago. Obrigado aí pela seguir nosso tempo aqui. Eu e a Ana agora nós temos um desafio, né, que em 10 minutos fazer uma abordagem final. Acho que vai dar 1 minuto para cada, mas gostaria de que quem tiver perguntas, está nosso QR Code aqui do painel, por favor, encaminhe as perguntas. E, ao final, gostaria de fazer um pedido, né, quando terminarmos o painel, não bater em palma. A gente está solicitando isso, porque acaba atrapalhando os outros painéis que estão ao lado. Mas quem quiser bater palma, levanta a mão e faz um gesto assim que já fica valendo. Obrigado. Melhor parte são as palmas, não teremos. Mas o desafio está resolvido. Os 10 minutos são nossos, porque nós falamos menos. Então não tem questão aqui, mas
Mas eu queria fazer uma última rodada aqui. As perguntas, de modo geral, que a gente recebeu, elas versam muito sobre os públicos com os quais a gente se relaciona. Então, tem perguntas ligadas a empregados, à comunidade, à rede, a toda a cadeia de suprimentos, né? Como que esses grupos estão ou não inseridos nas nossas estratégias. E aí, então, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, uma única pergunta. Ontem, a Ana Sanches, na fala dela, ela falou sobre como a escuta é importante, né? E eu queria adicionar que ela é muito importante, mas ela tem que gerar ação. Então, é a escuta que gera ação, né? Então, hoje a gente tem falado muito sobre nada sobre mim sem mim, nada sobre eles sem eles, né? Então, quando a gente fala de futuro, né, e dessa gestão participativa, essa gestão participativa ela tem por um pressuposto também a partilha de poder. E como que eles, sejam eles quem eles forem, estão de fato compartilhando essa discussão e essa estratégia de futuro. E aí a minha pergunta para vocês é, se eles recontassem as histórias que a gente contou aqui, especialmente o grupo de cá, eles contariam do mesmo jeito? Otto. Bom, em 1 minuto, né? Bom, agora é menos, 50 segundos. A pergunta é muito longa para a gente concluir o raciocínio como um todo, mas eu vou só jogar um ponto. Eu acho que, te respondendo de forma curta, não. Te respondendo um pouquinho mais de forma elaborada, e aí não é uma questão do mercado de mineração, acho que é uma questão da sociedade atual que eu enxergo com muita preocupação. Nós vivemos na era de maior capacidade de fala, mas nós vivemos, então, que possibilitaria o maior diálogo possível, e vivemos na era em que o diálogo está pior em todos os setores existentes. Então, a quebra da relação de poder nos diálogos institucionais e no diálogo da sociedade gerou um ambiente em que todo mundo fala e ninguém escuta. E isso está se transformando em muito maior ruído de comunicação e ruído de entendimento de todas as organizações com os seus públicos. A gente enxerga isso no governo, a gente enxerga isso nas mídias tradicionais, a gente enxerga isso na relação dos poderes institucionais com a sociedade, enxerga isso no condomínio do prédio da gente. Então, isso preocupa muito como sociedade. Então, nós teremos que evoluir na qualidade do diálogo e na qualidade da escuta para que a gente possa realmente caminhar para o maior entendimento. Bruno, não, cumpriu, com honra, Otto. Bom, até porque o tempo é super curto, né? Eu queria fazer uma provocação a todos, né? Buscamos muito curso de oratória, né? Mas de escutatória a gente vê pouco, né? A gente sempre está aqui buscando como que a gente fala, né, para a sociedade, como que a gente fala para os governos, como que a gente fala para os nossos pares, mas de fato como que a gente escuta de forma genuína. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Eu acho que muitas vezes a gente conta ainda a nossa versão, e eu acho que em algum momento a gente vai chegar a contar uma versão única. E nesse momento a gente vai de fato ser desejado pela sociedade. Então eu acho que essa busca tem que ser uma busca genuína, e o que eu provoco a todos é que de fato a gente tem que aprender a escutar mais, né? A gente tem que ser aberto, e não basta entrar por aqui, sair por ali, a gente tem que transformar aquilo em ação. E essa busca, né, eu acho que é uma busca aqui de todos. E quanto mais a gente escutar de forma conjunta como setor, melhor, né? Quando eu vou lá como Vale escutar, depois vai a Anglo América, Anglo Gold, a Samarco, né? A gente também tem mais ruídos. E quanto mais a gente conseguir escutar e construir uma visão única como setor e uma resposta única, a gente vai mostrar de fato que a mineração é essencial, né? E que a gente está aqui construindo algo juntos. Obrigada, Bruno. Rosane? Eu vou seguir meus colegas aqui no palco, e eu de fato acredito que a gente não está escrevendo a mesma história, né? Essa leitura e essa redação tem sido diferente. Mas isso fala também sobre uma oportunidade que a gente tem de aumentar aquilo que eu vou chamar aqui de permeabilidade, né? O quanto eu, enquanto negócio, estou conseguindo, estou permitindo que os outros, eles, né, interajam e me alimentem no meu processo, me alimentem na minha organização, né? Isso naturalmente cria um fluxo
né, onde é de dentro para fora e é de fora para dentro. Quando a gente estiver nesse caminho, e é uma trajetória longa, eu acho que um ponto que vai ser muito claro para todos nós é pelo menos um olhar ou uma revisita aos nossos propósitos enquanto companhia, enquanto organizações, né? E quando a gente olhar o nosso propósito e ver o nosso grau de permeabilidade, eu acho que a gente vai perceber o quanto de espaço a gente ainda tem aí para melhorar e conseguir sermos organizações que têm uma contribuição para o território, para a sociedade de uma forma geral, muito mais ampla do que a gente tem feito até então. Obrigada. Mais simbiose, né? Mais simbiose, exato. Obrigada. Ivan. Eu não vou repetir o que os meus colegas falaram, né? Mas eu queria acrescentar que quando a escuta, obviamente, e a ação em cima da escuta, mas às vezes a gente fica a escuta dentro do nosso time, né? O pessoal de relação com a comunidade, o pessoal de relação institucional. E essa escuta na organização ela tem que ir muito além disso. Nós estamos ali na linha de frente, mas quem tem que entender bem os impactos não somos só nós que estamos nessa linha de frente. É quem está na operação, é quem está nos suprimentos, é quem está, de fato, causando aquele impacto que é perceptível pela comunidade que a gente tem, né, que escutar. E uma coisa que funcionou muito para a gente, quando fizemos os comitês de convivência para a escuta ativa da comunidade, foi que esse comitê não era feito pelo pessoal de relações institucionais. Tinha gente de operação, tinha gente de meio ambiente, tinha gente de suprimentos que consegue entender, né, o quanto a sua ação impacta naquelas comunidades. E aí, se eles vão contar a mesma história, eu acho que alguns vão. São aqueles que estão próximos, são aqueles que a gente escuta, são aqueles que vêm nos conhecer, são aqueles que conseguem, de fato, ver aquilo. E esse, para mim, é o indicador de sucesso. É quando as pessoas de fora da organização estão contando aquela história que a organização quer contar. Muito bom, Ivan, muito bom. Passando para nós aqui, finalizando. Denis, em 1 minuto, estamos no caminho certo? Alexandre, acredito que sim, né? O caminho ele se dá com percalços, né? O caminho se dá a gente capturando dia após dia as oportunidades. Eu acho que só de estar sentado com esse grupo aqui, um grupo estratégico da companhia, falando das companhias, falando em escutar mais, falar que a gente precisa perseguir mais forte, falar que nós estamos querendo fazer mais, querendo integrar mais, isso dá muita esperança, né? Isso, quando a gente olha lá para frente, as colegas aqui falaram bem das ambições aí para 2030, quando a gente olha para frente, o futuro vai ser melhor, né? E quando a gente acredita que o futuro vai ser melhor, a gente começa a fazer ele ser melhor a partir de hoje. Então, eu tenho muita expectativa e muita esperança que a gente vai fazer cada dia melhor para o ESG. Muito bom, obrigado. Agora, passando para as empresas, uma pergunta geral para todos, começando primeiro com as mulheres, finalizando com o nosso vice-presidente. Na visão de vocês, como empresas, grandes empresas, empresas âncoras, como que vocês veem que pode ajudar o setor, as demais empresas, pequenas e médias empresas, a aderirem ao ESG? Como que vocês veem essa parte de sensibilização? Começando com a Adriana. Realmente, assim, é um desafio, né, traduzir as ações de uma grande empresa em empresas menores, pelas diferenças que já existem naturalmente, né, sem dúvida. Mas acho que, como eu comentei, reforçando as experiências das empresas, sejam elas experiências de sucesso ou não, trazê-las para as discussões, compartilhar, trazer estudos, dados, compilar informações, por exemplo, porque sempre dados são algo que geram bases para estudos, para as novas verificações. Acho que tudo isso tem como apoiar, né? E, de novo, trocas e formação de parcerias. Acho que, sem dúvida, isso pode ser um caminho para o sucesso e para influenciar a cadeia como um todo. E quando eu digo a cadeia, não somente as empresas de mineração, mas todos os outros agentes que estão em volta do setor. Perfeito. Renata? Sabe, Alexandre, quando a gente lançou o nosso programa de fornecimento responsável, a gente falou, bom, vamos fazer a primeira parte é uma política de direitos humanos e a gente vai
apresentar, e depois a gente vai mostrar o que é importante para a gente. Então, sobre os pilares de descarbonização, o que a gente precisa, eles precisam nos dizer quando que eles vão emitir, a gente precisa entender como é que está o social, como é que está a governança. E aí, num primeiro momento, a gente viu que os pequenos e os médios, os pequenos, né, principalmente, eles ficaram assustados com isso. A gente falou, gente, vamos dar um passo atrás, não vamos fazer uma traumatização, e sim uma conscientização. Então, acho que é isso que a gente precisa ter de racional, assim, é diferente, né? Assim, a gente tem, são grandes empresas que já estão conectadas, que já têm essa pauta no seu dia a dia. Então, a gente precisa ajudar os menores a entenderem, primeiro, a importância disso. Primeiro, a importância disso. E, em segundo lugar, ajudá-los a como aplicar aquilo, porque não é tão simples, não é tão prático e tão fácil. Então, acho que a gente está no caminho certo, acho que as grandes empresas já entenderam a responsabilidade que tem. Eu acho que é a gente replicar isso e a gente trazer isso para um nível cada vez maior e mais consolidado. Perfeito, Renato, isso aí. Teve até vinheta aqui, foi ótimo. Foi ótimo aqui que coincidiu. Vamos lá, Thiago. Bom, vocês me escutam? Sim. Falando um pouquinho do que elas comentaram, né? Eu acredito que está bem na linha da troca mesmo, e até do que o outro grupo comentou, da escuta entre nós, empresas, entre a sociedade, entre a comunidade, para que aí sim a gente consiga avançar, né, nessa mineração responsável, que é o caminho, que Denis também comentou, que cada vez mais eu enxergo, né, o ESG na mineração com muito mais transparência. Então, para mim, é muito mais essa troca de experiências entre as empresas e entre os nossos envolvidos na mineração. Obrigado. Ednei? Alexandre, não vou ser repetitivo aqui não, o que os colegas e as colegas falaram, nós estamos sim no caminho certo, só que eu acho que nós precisamos, ao compartilhar, fazer esse compartilhamento, primeiro sermos humildes, porque as pequenas também têm muito a nos ensinar, e sermos simples, nós precisamos simplificar para facilitar a implementação, para facilitar o engajamento de todas as empresas, todas associadas, independente do porte, se é médio, grande ou pequena. Então, humildade e simplicidade, acredito que irá nos ajudar muito nessa jornada de ESG nos próximos anos, na nossa meta até 2030. Perfeito, Ednei, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos aqui do meu lado, né, para a gente ter discutido. Antes de passar para a Ana, também agradecer no final, gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês aqui, né, e dizer que sejam portadores do ESG da mineração, sejam portadores do futuro da mineração. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, grupo.